A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. Boa noite. Você que sempre viaja com a gente por lugares deslumbrantes, hoje nos acompanha na mais difícil jornada. Vamos percorrer o caminho da lama que 2 anos atrás explodiu nas montanhas de Minas, destruiu 2 distritos e alcançou o litoral. Até o Santuário Marinho de Abrolhos foi atingido. Vidas perdidas, natureza contaminada, mais de 500 quilômetros de Brasil devastados. Brasileiros que perderam tudo recomeçam do nada. Só restou a eles a luta por justiça. Mostramos tudo isso para que o nosso país nunca mais seja atingido por uma tragédia como essa. Bom dia, Sandra. Bom dia. Tudo bem? Bem, joia. Graças a Deus. Tudo bom. Portão trancado? Tem que ser, né? Igual a Bento? Não, diferente. Sandra perdeu o que tinha em Bento Rodrigues. A tranquilidade, inclusive. O carro foi o único bem que escapou sem danos. Coloquei a minha filha, aí já vinha uma senhora já no colo de um rapaz. Falei com o rapaz, leva esse carro para Santa Rita, para o alto do morro, salva essas pessoas para mim. A lama já estava tomando conta, derrubando as casas, já estava derrubando, então nós saímos correndo. Da casa herdada do pai ficaram as certidões. Hoje ela mora de aluguel que a mineradora paga para as famílias desabrigadas. Minha casa é essa aqui, mas eu me sinto aqui entrando nessa aqui, que era a minha casa de Bento. Então a casa de Bento não tinha grade, essa porta só ficava aberta ao lado da igreja de São Bento, né? Essa é a casa onde eu tô. A família toda mora aqui É. e aqui você faz Aqui as eu coxinhas. faço as minhas coxinhas, aqui eu fabrico. Sempre fabricou e vendia no bar, também arrasado pela enxurrada. Na frente do bar é essa aqui. Aqui tinha uma varandinha, os esteios da varandinha, onde o pessoal ficava jogando truco e tomando cerveja. Ali o meu fogão, onde as pessoas serviam a comida. Aqui ficava um corredorzinho que dava para um outro fogão que eu tinha lá, que era um salão reserva. A vida interrompida, mas essa mulher determinada nunca desistiu. A força da Sandra está aqui, no trabalho dela. É assim que ela vai reconstruindo a vida, né, Sandra? Sim, assim, graças a Deus, o trabalho está me ajudando demais. Posso provar, então? Sim, fica à vontade. Vamos ver, hein? É, olha se tá boa. Nossa, esse barulhinho. Muito bom! A onda de rejeito ultrapassou e muito o nível dos rios. Em Bento Rodrigues, ela chegou a 15 metros de altura. Aqui em Rio Doce, mais de 80 quilômetros depois, ainda era forte e com um volume imenso. A lama atingiu esta altura, ainda marcada nas pilastras da ponte. Foram 34 milhões de metros cúbicos de lama descendo as montanhas de Minas, como avalanche. Boa parte da área atingida pelo rompimento da barragem de Fundão é de difícil acesso, em regiões rurais. Mas de helicóptero é possível refazer o caminho da lama. Vem com a gente num sobrevoo pelos 100 quilômetros, onde ainda hoje há a maior concentração de rejeitos de minério. De cima, a gente percebe que a destruição da natureza é bem mais antiga que o desastre de Fundão. A extração de minério deforma as montanhas. Nós chegamos agora ao local exato de onde o desastre teve origem. As barragens da mineradora Samarco, em Mariana. Esta é uma retroescavadeira que estava na barragem de Fundão no momento em que houve o rompimento. Ela foi soterrada e
continua aí, no meio da lama, como testemunha do desastre. Trabalhadores que estavam nesta área morreram. Olha o estado em que o caminhão ficou. Ele foi totalmente encoberto pelo rejeito de minério, muito pesado. Essas pedras que a gente vê na barragem de Fundão são uma novidade. São espécies de diques que estão sendo construídos na área interna da barragem que se rompeu. Este é Bento Rodrigues, o vilarejo mais atingido pelo rompimento da barragem de Fundão. O que restam aqui são os destroços das casas que tiveram que ser abandonadas pelos seus moradores. Muitas pessoas podem imaginar que as famílias estão numa casa alugada e recebendo alguns auxílios e que isso é o suficiente para assegurar a dignidade dessas pessoas. Não é. Nos vilarejos devastados pelo rejeito de minério, só as casas que ficam nos pontos mais altos não foram destruídas. São poucas, mas as famílias também se consideram atingidas. Ficaram sem a vizinhança, sem escola, sem posto de saúde. Como continuar vivendo aqui? Seu Geraldo planejou morar em Paracatu de Baixo quando se aposentasse. Tinha plantação e muitos bichos. As criações minhas na época tinham que acabar com tudo, porque não tinha quem cuidar para o pessoal for embora. Quem cuidava é o pessoal de cima aqui, mas eles foram retirados pela Defesa Civil. Ele só começou a receber indenização há poucos dias, porque era considerado impactado e não atingido pelo desastre ambiental. Essa nomenclatura impactado, ela me lembra uma expressão que tenta suavizar o que de fato ocorreu, que foi um crime, um desastre. O Ministério Público não concorda com isso. Para nós, todos são atingidos e são dignos de reparação. Eudenice mora no alto do morro. Ela e o marido trabalhavam em Mariana, mas perderam o emprego com a crise. Quando aparece trabalho, é longe. Aí às vezes eu acho uma faixinha assim nas fazendas, eu ando uma hora a pé, e no dia, quando sabe mesmo, eu achei um lá. 15 pessoas insistem em viver no Distrito Fantasma. Eu tenho abacate, eu tenho mamão, eu tenho cana, eu tenho banana. Não quer sair daqui? De jeito nenhum, eles podem até brigar comigo, vai aqui, ó. Eu falei com vocês que eu não vou. Ninguém pode morar em Bento Rodrigues. Ao longo de 2 anos, as casas destruídas ficaram abandonadas. São testemunhas, provas do que aconteceu aqui, mas aos poucos vão desaparecendo, encobertas pela vegetação. É tanto mato que o Cristiano já não consegue mais nem ver as ruínas da casa onde morou desde bebê. Aqui, para mim, fica uma revolta imensa, né? Porque a gente vê como era a casa da gente, hoje a gente chega e vê isso aqui. Também do alto não se vê mais a lama. É que a Samarco e a Fundação Renova plantaram gramíneas e leguminosas sobre ela. Alegaram que era para estabilizar o solo e conter a erosão. O reflorestamento mesmo nem começou. Evidentemente que essa é uma medida emergencial e não se esperava que após 2 anos áreas prioritárias para esta revegetação ainda estivessem sendo trabalhadas, plantadas. Não diria que são emergenciais, não. Eu acho que são medidas que estão sendo construídas numa área em que tem muito desconhecimento ainda. Isso é novo para a engenharia, é novo para a ciência. O plantio de árvores, ele depende de uma reconstituição do solo, que é a fase que está sendo feita agora. O plantio de árvores é algo mais sensível. Não deve haver expectativa de revegetação com florestas neste momento. O Rio Gualacho foi o primeiro a ser contaminado. A poluição é visível até hoje no encontro com o Rio do Carmo e se estende pelo Rio Doce. O curso dos rios está assim, cheio de lama, de rejeito. E aqui a gente vê claramente a composição dela. Minério de ferro. Está até brilhando, ó, na margem e também ali, no leito. É tanto rejeito de minério que os rios estão assoreados. Dá até para atravessar caminhando. O perigo é que esse rejeito, ele prende o pé da gente.
Parece uma areia movediça. Esse rejeito vai ser retirado? Nesses pontos, sim, mas ele não será retirado em todos os pontos. Em cada situação é preciso verificar qual que é a melhor solução do ponto de vista de impacto subsequente, porque você retirar o rejeito dali, ele tem que ser colocado em outro lugar. Então, eventualmente, essa colocação no outro lugar, você está tirando um dano daqui e colocando no outro local. A lama da Samarco levou 17 dias para chegar à foz do Rio Doce, em Regência, no Espírito Santo. Percorreu mais de 500 quilômetros. Sujou o rio, matou os peixes, contaminou a água. A gente que acompanhou a chegada da lama aqui à Regência até se surpreende quando volta 2 anos depois e encontra a água do Rio Doce assim, aparentemente bem mais limpa, sem aquela cor marrom. Mas o pessoal que mora aqui na região diz que não é sempre assim não. A cor da água aqui está sempre mudando. Só bateu o vento sul que a maré muda e a marola muda, aí voroça todinha a lama todinha do fundo. Por que o senhor acha que essa é a lama da Samarco e não é um material natural aqui do Rio Doce? Essa lama natural, ela é cinza, é diferente da lama da Samarco. O pescador ele tem um conhecimento tradicional do sistema, né, do ecossistema como um todo. E é exatamente isso que na teoria a gente esperava acontecer e que na prática está acontecendo. O caminho da lama termina nas praias do Espírito Santo? Qual será o nível de contaminação no mar? Estamos no rumo do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, sul da Bahia, a 800 quilômetros do local da tragédia. Essas águas vêm sendo monitoradas, inclusive por satélite, desde que a lama das barragens chegou à foz do Rio Doce. Viemos em plena temporada das baleias jubarte. Todo ano, entre julho e novembro, elas circulam pelo mar brasileiro. E olha ali, ó. A gente mal começou a navegar, já tem uma ali, ó. Olha lá. Uma não, 2, né? As jubartes vão se multiplicando, esguichando, mostrando as caudas. As baleias passam pela foz do Rio Doce na vinda para Abrolhos e de volta ao Polo Sul. Estiveram lá na época do desastre, em novembro de 2015. Elas pegaram a mancha, né, da lama. Com certeza houve um contato, então não sabemos o quanto prejudicial pode ser isso para a baleia, né? Elas não se alimentam nessa região, então não teve nenhuma ingestão, possivelmente, de algum animal, alguma água contaminada. Quais seriam as consequências? Alguma coisa cutânea que pode dar nas peles, né? Alguma alergia. Os pesquisadores passam 4 meses seguidos fazendo observações. O fotógrafo Enrico Marcovaldi veio ao trabalho pela primeira vez na década de 90. Isso aqui é um hidrofone. É um equipamento usado para captar o som das baleias. O Enrico vai colocar isso na água porque ele quer gravar o canto das baleias. E será que canta mesmo, Henrique? Muito. Os machos geralmente cantam para encantar as fêmeas para se reproduzir. Esse canta forte. Esse aí é o macho retado. Esse é o Pavarotti. É. Aqui nessa área tem um grupo de baleias e o Enrico está tentando se aproximar. Conseguiu? Uma fêmea com filhote, enorme, enorme. E que flagrante ele conseguiu. Mais de 30 anos que eu escuto o canto das baleias e eu me emociono do mesmo jeito. O caminho da lama é acompanhado desde a época do desastre.
Nossa equipe agora vai entrar numa lancha, porque nós vamos encontrar pesquisadores que estão ancorados no mar, perto da foz do Rio Doce. Eles fazem um monitoramento da lama aqui na região. Nossa lancha já estaria à nossa espera. Bom dia, pessoal. O geofísico Heitor Evangelista faz estudos complexos nos sedimentos. Consegue confrontar amostras de diversas épocas, coletadas tanto no Rio Doce quanto em alto mar. E assim dá para diferenciar o fundo do oceano antes e depois da lama. Em coletas feitas no inverno do ano passado, veio a notícia que ninguém gostaria de dar: as primeiras evidências de contaminação no santuário marinho. Identificou o quê? Identificamos uma mistura do material de abrolhos com o material que deriva do Rio Doce. Não posso dizer se essa mistura é uma mistura crônica, digamos assim. A única forma de resolver esse problema é fazer o monitoramento contínuo. É coletar o material permanentemente para saber em que fases, em que intensidades, em que graus de mistura isso está ocorrendo. Abrolhos é o mais antigo parque marinho do Brasil. Foi criado há 34 anos para preservar um dos mais ricos patrimônios da natureza. Essas águas abrigam a maior e mais importante formação de corais do Atlântico Sul. Parecem pedras ou plantas, mas os corais são animais. Têm boca, se alimentam de plânctons, se reproduzem e podem criar muralhas de até 20 metros debaixo d'água. Aquela estrutura rígida que fica fixa a vida inteira, mas se você for olhar detalhadamente, você vai ver que ele é muito sensível. Flávia é oceanógrafa e cuida de viveiros de corais em Arraial da Ajuda, região de Porto Seguro, na Bahia. Nesses tanques, é possível observar o desenvolvimento e a estrutura do coral. O aquário reproduz o fundo do mar. Os peixes se alimentam de micro-organismos presos aos corais. Sem os corais, muitas espécies passariam fome e não teriam as tocas, nem para pôr os ovos, nem para se esconder dos predadores. O que acontecerá, enfim, com tantos animais após o contato com sedimentos contaminados? Se for levar em conta só o sedimento, ele precisa de luz para se alimentar. Então isso já é um efeito, ele deixa a água turva. Em Abrolhos, há corais de até 1000 anos e uma enorme quantidade do tipo cérebro, que já está na lista dos ameaçados de extinção. Um evento desse é muita novidade para a gente. Não existem estudos anteriores para dizer o que é. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. Boa noite. Você que sempre viaja com a gente por lugares deslumbrantes, hoje nos acompanha na mais difícil jornada. Vamos... O rompimento de uma atingiu e arrastou a outra. A mistura explosiva formou uma onda gigante de lama. Um funcionário da mineradora Samarco, responsável pelas barragens, e 13 trabalhadores terceirizados foram os primeiros a morrer. Havia ainda 2 lugarejos no meio do caminho e 2 crianças, 2 adultos moradores de Bento Rodrigues e uma turista. Fui em todos os hospitais possíveis. Naquele momento, eu vi que eu tinha perdido minha mãe. E é lamentável que as forças políticas, econômicas,
sociais do nosso país estejam silenciosas até os dias de hoje. Ai, é terrível, é uma perda da identidade da gente, né? Parece que ficou aqui uma história, é a nossa história que ficou aqui, né? A professora Elisete mal reconhece o lugar onde morava. A sua casa era essa aqui? Era. O que restou dela, né? É, o que restou dela é isso aí. E quando a gente lembra assim, da vida que a gente tinha antes, o meu marido ficou desempregado, tá até hoje, né? E assim, a gente escolheu morar aqui, né? A gente tinha escolhido ficar aqui, a gente não tinha intenção de sair daqui. A escola, por exemplo, olha como ficou. Elisete voltou com a nossa equipe e ficou surpresa com o que encontrou 2 anos depois. Olha a quantidade de lama que tem aqui. Por cima tinha... O Alessandro era aluno da Elisete, um deles. Dezenas de crianças estudavam aqui. Só encontramos fragmentos do que foi a escola. Isso tudo foi, né, a nossa história daquele ano, é o que a gente estava fazendo aqui. Aqui na parede tem um painel com as mãos dos alunos, marcadas com tinta. Qual era a sua mão aqui? Praticamente essa. Essa aí? E cresceu desde então? Olha! O impacto ainda é grande. Difícil imaginar o que poderia resistir a tanta lama. Aqui tem muita coisa. A gente tem esperança de que a gente volte a ter novamente, né, essa paz que tinha. Quem dera o tempo voltasse também para o Vanderlei. Estas são imagens de quando nos conhecemos. Era o primeiro dia da longa espera que durou 1 mês. A espera pelos restos mortais da mãe. Essa tragédia aí tem nome, tem responsável, tem causa, que a justiça pune quem tiver que punir. Alguém sabia que aquela barragem, em algum momento, poderia ceder. A mãe dele estava pescando no sítio de uma parente em Bento Rodrigues. Dona Maria Elisa não ouviu os gritos de alerta do caseiro. E minha tia corre, o caseiro corre, pasto acima. E eles, ao olhar para trás, avistam o momento que ela vira e dá de frente para esse mar de lama que acerta ela e já a leva. A onda de regência atraía surfistas de todo o Brasil. 2 anos depois do desastre, poucos entram na água. Você não surfa mais? Cara, eu caí umas 2, 3 vezes, vou te ser sincero. Nesses últimos 2 anos? Foi. Eu não tenho certeza da qualidade da água, eu não tenho certeza das informações. Aí, com medo que eu já venho carregando da tragédia, então prefiro cautela. E a região da foz então é mais comprometida? Ah, com certeza, porque nós temos aporte de material tanto vindo do continente, através do rio, quanto o mar fazendo pressão contra o continente. É a área realmente que está sofrendo mais com esse processo todo. Luciana investiu todo o dinheiro que tinha em ecoturismo. Na loja de caiaques não apareceu um cliente sequer nesse tempo todo. O turista vem para a regência e não, quando vem, né, ele não procura mais passeio no caiaque, porque vai para o rio com lama, ninguém quer. Como era antes assim a sua procura e como ficou depois da lama? Como é hoje? A gente tem 23 equipamentos, estava faltando já. Tinha final de semana que o pessoal esperava aqui, aí chegava um grupo, a gente saía, estava uma maravilha, assim. O que isso representa para você, para o seu negócio? Olha, eu não quero acreditar que seja o fim, mas a gente está vivendo o fim. Luciana agora procura novos caminhos para a empresa de turismo. Nos dias em que estivemos lá,
forneceu lanche para alunos de uma escola paulista. Eles foram à regência construir espaços de lazer para as crianças da vila que não podem mais brincar no rio. Felipe, você está com a mão suja de lama, mas essa lama aqui é por uma boa causa, essa lama aqui é boa para construir um quiosque aqui na biblioteca, para as crianças poderem também interagir em outros lugares. É uma lama boa, uma lama boa. O que você diria para esse pessoal que veio de São Paulo reformar a biblioteca aqui para vocês? Que eles são muito generosos e muito legais. Mas a Luciana não sabe mais o que é lucro. Hoje nem tem movimentação na conta. Entra aqui no caixa e aqui fica para pagar. Mas você não vai desistir, né? Quem vai reparar tanto prejuízo? Material, psicológico e também a natureza. Uma fundação, a Renova, foi criada com esse objetivo pela Samarco e pelas acionistas Vale e BHP. Foi depois de um acordo com órgãos ambientais e governos federal, do Espírito Santo e de Minas. Mas para o Ministério Público, o que se fez até agora não é significativo. O desastre ele continua sendo perene. Em novembro, dezembro, janeiro, quando começa o período de chuvas, nós vamos ver claramente isso. Que tudo isso daqui que já deveria ter sido resolvido, não tendo sido, vai voltar para o rio. Vai causar mais danos ao meio ambiente, vai causar mais danos aos animais e à qualidade de vida das pessoas que vivem ali no entorno dos rios afetados. Certamente, período de chuva, a turbidez aumenta sim, e a gente tem que estar preparado para garantir a potabilidade da água ao longo do rio todo, mesmo nessas situações. Esse ciclo todo, tanto da retirada quanto das soluções, termine em mais 2 anos. Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues são 2 distritos da cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais. A lama não chegou à cidade, mas também causou prejuízo aqui. A princípio, houve um impacto na queda do turismo em relação a isto. Eu pensei que com o rompimento lá da barragem, todo aquele lixo tóxico tivesse atingido aqui os casarios e essa região aqui por inteiro. E o que está achando do que encontrou? Mariana é linda, vale a pena vir para cá. Já nos vilarejos, uma pena ir para lá e ver como estão até hoje. Em 2015, chegamos a Paracatu de Baixo logo depois do desastre. Para abrir caminho, a máquina jogou a lama para os lados e aqui ela ficou. É difícil imaginar para onde levar tudo isso. Não é um lixo comum. Além dos rejeitos de minério, estão misturados aí os escombros dos vilarejos e o que a onda de lama foi arrastando por onde passou. 2 anos depois, está diferente. A cerca foi instalada para dificultar a entrada de pessoas nas áreas atingidas, mas o rejeito de minério continua como foi deixado pelos tratores em 2015. As margens do asfalto, nada foi tirado daqui. Assim que a lama atingiu o Rio Doce e a praia de Regência, o nível de metal na água disparou. Estudos da Universidade Federal do Espírito Santo mostraram que havia 20 vezes mais ferro que o normal, 10 vezes mais alumínio e 5 vezes mais cromo. O excesso desses minerais no organismo humano pode causar diversos danos, nos rins e no fígado, transtornos de comportamento, problemas de memória, dores musculares, abdominais, nas articulações e de cabeça. Esses metais que mataram os peixes, mataram as plantas também, vêm a ocasionar algum dano nos seres humanos. A gente só precisa investigar que dano ocasionaram e o grau do dano também ocasionado. A cidade de Barra Longa registra um grande número de doenças alérgicas. O pó que sai dos montes de lama seca se espalha pelo ar. Sofia tem problemas respiratórios e coceira na pele. A mãe mostra o laudo médico. A causa é a exposição a rejeitos de minério. Ela toma os medicamentos, mas se ela mora aqui na rua, se ela está com contato direto com rejeito, como que ela vai sarar? Como que ela vai melhorar? A dona Odete se trata de depressão e ficou bem brava ao ouvir uma sugestão dada pelo psicólogo da Samarco que cuidou dela. Sai por uns 6 meses, quando você voltar já está tudo melhor. Eu falei, sai, e meu pai, mas minha mãe, como é que fica? Ele falou, não, a empresa paga uma casa de repouso para eles. Nossa, mas meu Deus, eu saí com ele na cabeça, mas nossa, eu xinguei tanto aquele homem que nunca mais ele voltou aqui.
É noite. A procura começa na areia da praia. São quilômetros em busca das tartarugas marinhas. Elas saem à noite para desovar. Tem que estar sempre de olho na areia, porque é a areia que vai mostrar pra gente que a tartaruga está ali. A gente vai estar buscando um rastro. O trabalho continua durante o dia. É que Regência é um dos principais pontos de desova desses animais no Brasil. E naquele ano de 2015, houve uma infeliz coincidência. Estacas como esta daqui indicam o local exato onde estão os ninhos das tartarugas. Essa aqui é a 01, porque foi a primeira desova desse ano de 2017. Os ovos estão bem aqui embaixo da areia. Em 2015, quando a lama chegou aqui, foram mais de 1000 estacas como essa na praia aqui perto da Foz do Rio Doce. Um recorde. Cecília, que coincidência, quando a lama chegou, houve um recorde de desova aqui na praia. Sim, um recorde dos 35 anos que a gente monitora essa praia, né? Que é desde 1982. A tartaruga ela volta todo ano para desovar? Seja, a cada 2 anos. Então, esse ano, nós estamos esperando que a maioria das fêmeas sejam as mesmas que desovaram em 2015 e 2016. Essas imagens são de 2 anos atrás, quando uma fêmea gigante passou pelo Espírito Santo. Será que ela voltará este ano? Essas foram gravadas agora, em outubro. Qualquer alteração no comportamento das tartarugas será registrado. O comportamento das pessoas já mudou há muito tempo. A cidade de Colatina, por exemplo, suspendeu o abastecimento de água nas primeiras semanas depois do desastre. O tratamento não era viável por causa da quantidade de lama. As estações passaram por obras, mas a desconfiança sobre a qualidade da água continua. Dona Norilda, a senhora tem um copo de água aí para me dar? Tenho, mas é mineral. Mas já tem 2 anos que a lama chegou e o pessoal ainda compra água mineral? Eu estou comprando, menino, até que eu puder eu compro, porque eu não confio. Até para cozinhar, ela usa água mineral. Vítimas mais uma vez. Pescadores se tornam catadores de lixo e criadores perdem seus animais e sua renda. É daqui a pouco.